Olá, vamos falar um pouco sobre derivadas de ordem superior. Se uma função f' é derivável, então a derivada de f' é classificada como a derivada de segunda de f, que é denotada por f duas linhas. Entretanto, se f duas linhas for uma função derivável, sua derivada será denotada por f três linhas, que resulta na terceira derivada de f. Sendo assim, derivadas de ordem dada por f a quantidade de vezes que você quer derivar, ou seja, fn, obtém-se pela derivada da derivada de n-1 de f. Para a notação de derivada de segunda ordem, que chama-se f primeira derivada de f, é denotada por f duas linhas, ou seja, a derivada da função f' de x é igual à função duas linhas de x, ou seja, a segunda derivada. Para a notação da derivada de f duas linhas, que é a derivada de terceira ordem de f, é denotada por f três linhas. Logo, se você derivar a função duas linhas de x, você vai ter a função três linhas de x, ou seja, a terceira derivada. Com essa denotação, obtém-se as derivadas de ordem superior de f, que são chamadas da seguinte forma: primeira derivada, segunda derivada, terceira derivada, quarta derivada e enésima derivada. Uma dica que a gente dá é que a partir da terceira derivada não utilizamos mais os risquinhos em cima da função, e sim utilizamos um número, indicando a quantidade de vezes que vai ser derivada ou que é a derivada daquela função. Essas notações fornecem diferentes maneiras de representar a mesma operação matemática de diferenciação repetida, tornando a comunicação matemática mais flexível e adaptável a diferentes contextos e preferências pessoais. A escolha da notação pode depender do campo de estudo ou de formato de apresentação desejado. Vamos com um exemplo. Bom, aqui ele quer que a gente determine as 5 primeiras derivadas da função. Ele dá a função f de x igual a 2x ao quadrado, ao quarto, menos 3x ao quadrado. Logo, a primeira coisa que devemos fazer é escrever a função original, ou seja, 2x à quarta menos 3x ao quadrado. Logo, a primeira derivada é a derivada da original, ou seja, 8x ao cubo menos 6x. A segunda derivada segue essa mesma lógica, é a derivada da primeira derivada, então 24x ao quadrado menos 6. A terceira derivada, ou seja, f três linhas de x, é igual à derivada da segunda derivada, logo 48x. E por assim diante. A quarta derivada é a função três linhas derivada, ou seja, 48. E por último, a quinta derivada é zero. Outro exemplo é determinar o valor de g3' de 2 para a função gt igual a menos t à quarta mais 2t ao cubo mais t mais 4. Essa é a nossa função original. Bom, a solução ela é simples. A gente precisa achar a terceira derivada dessa função. Então, a gente vai começar derivando 3 vezes essa função. Então, a gente faz o g primeira linha de t. Então, a gente deriva a função original uma vez. Feito isso, a gente vai pegar essa função da primeira derivada, do g uma linha, e vai derivá-la de novo. Logo, a gente vai ter a g segunda linha, que é a segunda derivada. E por fim, a gente vai derivar a g duas linhas para obter a terceira derivada, ou seja, g três linhas. Como o exercício pede para a gente parar no valor da terceira derivada, nós já encontramos a nossa função. Logo, a gente precisa determinar qual que é o valor dessa função. Então, como que ele já disse que ele quer 2 no valor da nossa função, é só a gente substituir dentro da função que a gente achou da terceira derivada, ou seja, menos 24 vezes 2 mais 12, que é igual a menos 36. Agora vamos falar sobre o Teorema de Schwarz. O Teorema de Schwarz, também conhecido como Teorema da Simetria das Derivadas Parciais Mistas, estabelece uma condição sob a qual as derivadas parciais mistas de uma função são iguais. Formalmente, o teorema pode ser elucidado da seguinte maneira: se as derivadas mistas forem ambas funções contínuas no disco D, então essas derivadas mistas são iguais para qualquer função, ou seja, f x de y é igual a f y de x. Vamos aos exemplos para exemplificar o que a gente acabou de falar. Temos uma função
x à quarta mais e elevado a x vezes y3, e eu quero calcular a derivada parcial dessa função f em relação a x. Logo, a gente vai ter que f de x é igual a 4x ao cubo mais ex vezes y ao cubo. Portanto, se a gente for fazer essa função em relação a y, teremos que ela é igual a 3e elevado a x vezes y ao quadrado. Agora, vamos fazer ao contrário. Vou calcular essa derivada parcial de f em relação a y. E vou ter que 3e elevado a x, 3 vezes e elevado a x vezes y ao quadrado. Logo, como eu fiz na primeira parte, vou fazer na segunda. Vou fazer a função de y em relação a x. Logo, eu tenho que o resultado é 3e elevado a x vezes y2. Bom, podemos perceber que essas funções são contínuas. Portanto, se elas são funções contínuas, por obrigação, as derivadas mistas serão exatamente iguais. Multiplicadores de Lagrange. Nessa sessão, iremos estudar sobre os multiplicadores de Lagrange, uma técnica matemática poderosa para encontrar máximos e mínimos de funções sujeitas a restrições. O método envolve o uso de variáveis denominadas multiplicadores de Lagrange, cujo nome é uma homenagem ao matemático francês Joseph-Louis Lagrange. A técnica usada consiste em achar máximo e mínimo de uma função que seja variável, f de x e y. Dessa forma, quando existe uma restrição nos valores de entrada que podem ser resolvidos, onde a letra grega minúscula que se determina a variável a é chamada de multiplicador de Lagrange. Ademais, f de x e y deve possuir o mínimo e o máximo que está sujeito a restrições de g, x de y igual a zero. Dessa forma, ele deve ocorrer em um dos números críticos da função. A função f é representada por fxy lambda igual a fxy menos lambda g xy. A variável, a letra grega minúscula lambda, é chamada multiplicador de Lagrange. Entretanto, para determinar o mínimo e o máximo de f, deve-se resolver as equações dadas. Bom, resolva o seguinte sistema de equações. F de x é x, y lambda igual a zero. Fy de x, y lambda igual a zero. F lambda é x, y lambda igual a zero. Ou seja, deve-se calcular f em cada ponto do sistema de equações onde foi especificado. Sendo assim, o resultado maior está sujeito ao máximo de restrição e o valor menor está sujeito ao mínimo de restrição de g em função x e y igual a zero. Quando utilizamos os métodos multiplicadores de Lagrange para funções de três variáveis, a técnica envolve otimizar uma função fxyz sujeita a uma ou mais restrições. Deste modo, temos fxyz de lambda é igual a fxyz menos lambda g xyz. O sistema de equações utilizado anteriormente tem o seguinte formato: f de xyz lambda igual a zero, fy de xyz lambda igual a zero, fz de xyz lambda igual a zero e f lambda de xyz lambda igual a zero. Bom, vamos aplicar esse método com um exemplo. Determine o máximo da função v igual a xyz que está sujeito à restrição 6x mais 4y mais 3e menos 24 igual a zero. A solução. Primeiro, resolva a equação e defina a nova função de f. Então, nós temos que f de xyz de lambda é igual a f de xyz menos lambda g de xyz. Então, ficamos com xyz menos lambda de 6x mais 4y mais 3e menos 24. Na determinação dos números críticos de f, deve-se igualar a zero as derivadas parciais de f. Na seguinte situação, em x, y, z e encontre. Logo, igualamos todos a zero. Assim, isolando a letra a na primeira equação e representando na segunda e na terceira, a gente deve encontrar o seguinte resultado.
y é igual a 3 meios de x e z é igual a 2x. Com isso, para determinar x, substitua y e z na equação. Logo, substituímos, temos que x é igual a 4/3. Sendo assim, esse valor de x conclui que os valores críticos ou máximos da equação são x igual a 4/3, y igual a 2 e z igual a 8/3. Bom, exemplo 2. Determinamos no exemplo passado o valor máximo. Logo, agora vamos determinar o valor mínimo na função. Bom, vamos determinar o valor mínimo na função com as restrições de f de x, y, z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. X mais y menos 3 igual a 0, restrição 1. X mais z menos 5 igual a 0, restrição 2. Solução. Vamos formar a função. Depois de formada a função, vamos resolver as equações para x, y, z igualando as 5 derivadas parciais a 0. Dessa forma, a resolução desse sistema de equações produz x igual a 8/3, y igual a 1/3 e z igual a 7/3. Assim, o valor mínimo de f de z de x, y, z é 38/3. Olá, agora bora fazer um resumo da matéria e ver na prática como é usada nas ciências sociais? Amiga, vi que você não foi na aula da Michelle ontem. O que aconteceu? Tive um imprevisto no trabalho e acabei me atrasando. Hoje até dei uma olhada nas anotações de ontem, mas não entendi muito bem. Entendi, mas quais foram as suas dúvidas sobre a matéria? Eu consegui entender bem o conteúdo e fui líder na última prova, eu posso tentar te ajudar. Sério? Muito obrigada. Tive várias dúvidas. A primeira foi a respeito da definição das derivadas de ordem superior. Basicamente, podemos definir em partes. A primeira derivada de uma função f nos diz como f está mudando. É a taxa de variação da função original. A segunda derivada é a derivada da primeira. Ela nos diz como a taxa de variação, ou seja, a primeira derivada, está mudando. A terceira derivada é a derivada da segunda. Ela nos informa sobre a mudança na taxa de variação da segunda derivada. A enésima derivada é a derivada da n-1 ésima. Isso significa que continuamos derivando a função anterior. Sendo assim, cada derivada nos fornece informações sobre a mudança da taxa de variação da derivada anterior. Resumindo, a primeira derivada mostra a taxa de mudança da função original, a segunda, a mudança na taxa de mudança, a terceira, a mudança na taxa de mudança da segunda derivada e assim por diante, para a enésima derivada. Ou seja, cada nova derivada dá um nível mais profundo de como as mudanças na função estão se comportando, sabe? Ah, sim, consegui entender. E qual a importância dela no nosso cotidiano? É possível calcular, através da primeira e segunda derivada, a velocidade e a aceleração, respectivamente. Essa teoria pode ser aplicada quando um veículo se encontra em movimento, ou então quando um objeto é lançado a uma certa distância. Nossa, que interessante! Outra dúvida que tive foi a respeito do que são os multiplicadores de Lagrange. Os multiplicadores de Lagrange são uma técnica matemática que costuma ser usada para encontrar os extremos de uma função que está sujeita a restrições. Inclusive, esse método é muito utilizado em problemas de otimização. Entendi. E em quais situações ele pode ser aplicado? Ele pode ser usado em vários cenários, mas eu vou citar apenas alguns para você. Economia, engenharia e robótica, por exemplo. Sério? De que maneira? Na economia, os multiplicadores são utilizados para resolver problemas de maximização de utilidades e minimização de custos. Na engenharia, eles são usados para otimizar sistemas complexos como otimização de redes de transporte ou distribuição de energia. E na robótica, eles são aplicados no planejamento de trajetórias e controle de movimento, garantindo que os robôs sigam caminhos corretos, evitem obstáculos e respeitem limites de capacidade. Nossa, até para controlar os robôs? Que legal! Mas e no nosso dia a dia? Onde podemos saber que há influência dos multiplicadores de Lagrange?
Pois é, ele pode ser praticado nos fluxos de energia e também na otimização de políticas públicas, como na alocação de recursos em saúde, educação e infraestrutura. Caramba, é um horizonte bem amplo, né? Outro tópico que fiquei com dúvida foi referente ao Teorema de Schwartz. Demais, amiga. A única coisa de difícil que o teorema tem é só o nome do matemático mesmo, viu? Eu vou te explicar. Realmente, amiga, não sei nem como se pronuncia direito. Mas ok, pode explicar. Esse teorema relaciona as derivadas parciais de uma função de duas variáveis. Ele afirma que se as derivadas parciais segundas mistas de uma função são contínuas em uma região específica, então essas derivadas são iguais, não importando a ordem em que são calculadas. Então, nesse caso, as derivadas cruzadas fxy e fyx serão sempre iguais e contínuas? Sim, amiga, por meio dessa igualdade de derivadas cruzadas, conseguimos simplificar cálculos e garantir análises matemáticas mais certeiras. Além disso, o teorema também pode ser aplicado em derivadas de ordem superior, mantendo a igualdade em todas as ordens fatoriais. Que legal! E tem mais situações em que o teorema facilita o nosso universo matemático? Claro, como por exemplo, na resolução de funções de várias variáveis. O teorema é usado para simplificar os cálculos e, além disso, ajuda a compreender a simetria de diversas parciais em relação à ordem de diferenciação. Faz sentido. E qual a importância dele no nosso cotidiano? Ele pode ser usado para medir o calor em uma placa metálica fina e homogênea, visto que sua temperatura varia em duas dimensões especiais, que podem ser dadas pelas funções x e y. Os extremos de funções, máximo e mínimo, têm suas aplicações em diversas áreas, e uma delas é na redução de custo. Em uma empresa, a teoria pode ser utilizada para minimizar o custo de produção sem reduzir o lucro. Nossa, eu nem tinha ideia que algo como o calor de uma placa metálica poderia ser calculado por um teorema matemático, amiga. Pois é, se passarmos a reparar no nosso dia a dia, podemos encontrar inúmeras situações em que usamos a matemática para resolver os problemas cotidianos e nem imaginávamos. Sim, agora eu consigo enxergar essa realidade. Vou perceber ainda mais essas situações semelhantes no meu dia a dia. O mundo gira em torno da matemática e nem percebemos, mas estou feliz que consegui te ajudar nas explicações. Caso tenha mais alguma dúvida, pode contar comigo. Pode deixar, amiga. Muito obrigada.